O assunto é Câmara em Pauta de Suzano. Pois é, como é que tá a cidade de Suzano? Comemora 74 anos durante todo esse mês de abril. Tem Expo Suzano na próxima semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Notícias da Guardiã, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Alto Tietê, no nosso Play, para mais uma edição do nosso Notícias da Guardiã. Hoje, Câmara em Pauta de Suzano está no ar, mas antes disso, dá uma corridinha lá no seu Facebook, dá um like, pode comentar, pode compartilhar. Para você que está ouvindo a nossa rádio, conecta aí no seu carro, pode ir tranquilo para o trabalho ou para onde você quiser. É muito fácil, né? Clica no Play, conecta no Bluetooth e acompanha a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Tudo isso com o oferecimento do Rádio Guardiã Café, em breve na sua cidade. Olha só, agora é hora de falar de política, Câmara em Pauta de Suzano. E quem está aqui comigo é nada mais, nada menos que o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joaquim Rosa, do PL. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Presidente, hoje é dia de sessão, né? Hoje é dia de sessão. Toda quarta-feira lá nós temos a sessão ordinária, começa às 18 horas e aí o fim a gente não tem, né? É, vereador, eu falo que vereador trabalha muito, né? Trabalha muito bastante. ou pouco? Trabalha bastante. Aquele que quer realmente fazer alguma coisa pela cidade, honrar os votos que teve, ele trabalha bastante. Conta um pouquinho dessa legislatura, do seu trabalho, como é que começou essa legislatura aí no meio de uma pandemia? Então, essa a gente já estava no finalzinho da pandemia, né? Mas veio bem tranquila, foi eleito, todos os 19 que foram eleitos estavam apoiando o prefeito Rodrigo Achiuchi, era da mesma chapa, né, de apoio. Então é uma legislatura bem tranquila e com um trabalho bom do Rodrigo é difícil até da gente contestar alguma coisa. O senhor considera o Rodrigo Achiuchi um bom prefeito? Um ótimo prefeito. Por quê? Olha, primeiro a gente tem que ver a valorização do dinheiro público, né? Porque não é só você chegar lá e querer fazer as coisas do jeito que você entende, do jeito que você quer. Eu acredito que a gente tem que fazer o que é melhor para a população, né? E o Rodrigo, ele já começa resgatando tudo o que tinha sido começado e parou, né? Então, em outras gestões, começaram alguma coisa, parava. Aí vinha outro prefeito, ele não concluía, porque era do outro prefeito, então ele não concluía e ele começava uma nova obra, uma nova ideia. E o Rodrigo não. O Rodrigo, ele foi pegando tudo que tinha começado, que estava parado, e foi dando sequência e valorizando realmente o dinheiro que já tinha sido gasto e aplicando e concluindo a obra e entregando para a população. E com isso a cidade deixou de ser um canteiro de obras? A cidade, ela não deixou, ela começou a ser um canteiro de obras, né? Porque aí o Rodrigo não para, né? Até esses dias eu tive um pouco de transtorno, né? Quando eu cheguei numa rua e eu não sabia que iam mexer naquela rua, a rua Tiradentes. Então era de noite, né? E eu cheguei e eu vi que estava fechada a rua. E o pessoal trabalhando de noite para poder pavimentar e não atrapalhar o trânsito. Então eu acho que isso é muito bem organizado, um trabalho muito bem feito. Então tinha pouco movimento. Eu acho que tem que ser assim, né? Você colocar a obra no momento certo, na hora certa, né? Porque você pega uma rodovia aí, ontem, eu acho que foi ontem mesmo que eu vim para Mogi, e ali naquele trecho ali um pouquinho antes da antiga Coca-Cola, que é a Cristal, né? Tinha uma obra ali de tampando buraco ali e uma fila enorme desde lá de Jundiapeba. Por quê? Estavam fazendo de dia num horário de pico, né? E pararam um lado da pista. Aí o pessoal entra por Jundiapeba, vai portando por fora, fica aquela loucura, né? Então, só que ali é uma rodovia estadual, né? A gente não tem muito como mexer, né? Mas uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado é respeitar os horários, né? E o Rodrigo tem feito isso muito bem, tem entregue bastante equipamentos. O senhor é um vereador de um bairro só ou é vereador da cidade toda? Então, menina, eu até coloco muito, o pessoal muito fala assim, o Joaquim é o vereador da Vila Murim. É porque eu nasci na Vila Murim, né? E eu moro na Vila Murim.
Mas, na verdade, eu fui eleito pela cidade inteira. Eu tenho, em Suzano, tenho 82 pontos de votação, 82 escolas. E eu tive votos em 80. Então, só 2 escolas que eu não tive. Então, eu tive voto na cidade inteira e eu tenho que trabalhar pela cidade inteira, né? E quando a gente vota alguma coisa, a gente não está votando por um bairro, a gente está votando pela cidade. É claro, né, que quando a gente passa mais por um lugar, que é o lugar que a gente mora, a gente vê algumas coisas. E para ir no outro bairro, às vezes você demora um pouco mais. A pessoa pede, faz um pedido de algum reparo, alguma coisa, uma atenção em alguma coisa, e às vezes você não consegue ir já de imediato. E no seu bairro você está lá todo dia, né? Então acaba sendo puxando um pouco mais para o seu bairro. Mas o objetivo é trabalhar pela cidade inteira. Para você que está acompanhando, olha, a Câmara em Pauta de Suzano aqui hoje, vereador Joaquim Rosa do PL, ao vivo aqui com a gente. Vereador, é admissível, em pleno século XXI, a gente ainda não ter ruas asfaltadas e falta de saneamento básico? Então, uma outra coisa, né, que o Rodrigo tem falado muito, né, e tem brigado muito, e a gente sempre está ali pronto a aprovar alguma emenda, alguma lei, enviando também, que a gente também tem as emendas impositivas para poder fazer esse trabalho. Tanto a gente pede o asfaltamento de ruas, calçamento, a gente tem usado muito bloquete, né? Porque em Suzano, nós temos muita área de mananciais, então não pode ser asfaltado, né? Porque senão perde a drenagem, senão perde né? a drenagem e é contra até o meio ambiente, né? Então, preservando essa parte, tem ainda ruas que não são pavimentadas, e a gente tem um outro problema que é a água, né? A água ela não chega em todos os lugares. Então tem lugar que tem ainda aquelas caixas d'água, Sabesp em Suzano. Aí tem caixas d'água, então tem que ir lá o caminhão, encher a caixa, e da caixa é distribuída para toda a população. Por quê? Porque a Sabesp não está fazendo a parte dela? Não, é porque ficou muito a desejar em outros mandatos. Se todos tivessem se empenhado como o Rodrigo tem se empenhado, então certamente já teria água em todo lugar. Mas depende muito da administração, né? E o Rodrigo ele tem esse objetivo de levar, colocar uma água em todas as torneiras de todas as casas, né? Água é dignidade? Então, sim, muito. A gente precisa muito de água. Isso traz a dignidade, sim, com certeza. O que o senhor está achando dessa suspensão do marco regulatório do saneamento, do marco legal do saneamento? Não entendi a suspensão, bem. Esse governo atual suspendeu alguns itens do marco regulatório do saneamento, onde foi aprovado com muito trabalho pelos congressistas, pelos deputados federais em Brasília, porque saneamento, né, é por baixo, é um negócio que não dá voto. Então não era obrigatório. Com o marco passou a ser obrigatório. Sim. Então, a gente até falava muito disso aí, né? Que o prefeito geralmente ele constrói, ele quer mostrar obras do solo para cima, né? O solo para baixo não quer. Inclusive até a gente tem aí problemas até com iluminação nessa parte aí, porque é tudo suspenso e que dá muito problema. Se fosse tudo pelo subsolo também seria bom, mas aí você não vê problema, você não vê fio, você não tem que consertar, você não tem que fazer nada. E a água, ela também entra nessa parte, que nós tivemos um mandato há muito tempo atrás, que um prefeito ele fez uma obra levou água para um outro bairro mais longe. Hoje tem lá condições de espalhar, né? Mas foi ele que fez. E ele fez e não teve... não marcou. E as pessoas criticavam. A pessoa falava, mas ele é doido, ele tá fazendo, colocou água daqui até lá. Mas e aí, o que dá isso aí? Ninguém vê, né? É obra oculta, né? Então, isso é muito ruim, né? É ruim, né? Precisa mudar essa cultura da população. Sim. Como vereador, quais os projetos que o senhor já conseguiu aprovar que teve relevância e mudou a vida da população suzanense? Então, a gente já trabalhou com as coisas assim como, por exemplo, na parte do meio ambiente, né? Já teve o selo do meio ambiente, selo amigo do meio ambiente. Tem várias coisas que a gente vem trabalhando, e muitas coisas a gente trabalha também em parceria com outros vereadores ou com o governo, né? Tem assuntos que a gente precisa colocar, que a gente tem um projeto, mas não depende de nós. Se partir da Câmara, ele não é constitucional.
Então a gente tem que conversar com o governo que tem que descer como autoria dele para a gente poder aprovar. Vocês fazem, por exemplo, uma sugestão. Uma sugestão, porque se ele envolve, se ele tem gasto público, ele não pode partir Onerar, do vereador. Né? Não pode onerar. Não pode, de maneira nenhuma. Isso não cabe Vocês ao vereador. Têm emendas em Suzano, não? Sim, tem emendas emenda impositiva que a gente manda para alguns lugares para fazer alguma obra ou para ajudar em alguma situação. Como nós tivemos uma vez da Santa Casa, né, que a Santa Casa estava entrando em penhora já por dívida trabalhista. E aí, se ela entrasse em penhora, nós ia ficar sem nada. Né? Então a gente ia perder a Santa Casa, não tinha saúde mais, ia ter que correr para todas as outras cidades e não ia ter nada em Suzano, que a gente só tem a Santa Casa. Santa Casa ainda está com intervenção? Está com intervenção ainda. Mas aí, o que aconteceu? Juntou todos os vereadores, passaram uma parte de sua emenda, né, para lá, para poder ajudar a quitar a dívida trabalhista. Né? Então veio verba de deputado, e a prefeitura também dispôs uma verba e todos os vereadores ajudaram também. Como se fosse uma doação para Santa Casa. Uma doação para Santa Casa poder se manter em pé. A saúde está em primeiro lugar? Sempre, né? Saúde e educação, eu acho que isso não pode faltar. O que o senhor espera desse finalzinho de legislatura? Eu falo o seguinte, a gente termina a eleição para deputado e começa a eleição. A gente fica os 4 anos fazendo campanha, né? Sim. Ouvindo vocês, ouvindo a população. Sim. A campanha de deputado, ela começa a municipal. Porém, a municipal, ela não se desvincula de deputado, né? Porque a gente está sempre trabalhando para fazer um número maior de vereadores para poder ajudar o deputado, né? A gente fala deputado, mas deputado, presidente, governador, a gente entra tudo. É que quando é municipal, é só municipal, e quando é estadual, federal, aí é tudo junto, né? Mas a gente já começa, é sempre uma ligada à outra. Se a gente fizer um bom deputado e esse deputado nos ajudar, como é o caso de Suzano, né? Em Suzano nós tivemos uma votação muito expressiva para Márcio Albino e André do Prado, né? Então, aí a gente tem um apoio deles e a cidade desenvolve. Aí, em contrapartida, a gente tem que fazer um número grande de vereadores e eleger o prefeito do partido, que é para a gente poder dar o retorno ao deputado e mantê-lo, né? E para presidente a mesma coisa, o governador também tem que ter um combinado muito bom. A gente tem um acerto muito legal com o atual governador também. O Tarcísio é parceiro de Suzano. Suzano fez 74 anos. 74. A gente tem agora uma série de eventos, né? Rodando aí até o final de semana. O que falta ainda na sua avaliação para a cidade, em questão de desenvolvimento? Olha, minha Suzano do futuro é essa. Então, menina, Suzano, ele teve uma perda muito grande há tempos atrás, né? Quando mudou hoje a estrada que era chamada de São Paulo-Rio, né? Ela era a única que fazia ligação para o Rio de Janeiro. Então você vinha de São Paulo, tinha que passar por dentro de Suzano para ir para o Rio. Então veio muitas empresas, Suzano teve um desenvolvimento muito grande. Aí foi feita a Dutra, né? Quando foi feita a Dutra, então o trânsito desviou para lá e também a fluidez de produtos, então muitas empresas foram para aquele lado, né? E Suzano perdeu. Hoje a gente tem um Rodanel que nos ajudaria muito se a gente tivesse um acesso mais fácil. Então hoje a gente não tem a tal alça do Rodanel. E aí tem um compromisso com o Tarcísio para que seja feito isso aí, essa alça. Já tem o local, já tem tudo, já tem o projeto, então é só começar mesmo a obra, fazer. Aí depois que ela estiver pronta, então a gente vai ter uma fluidez melhor dos nossos produtos, a chegada de matéria-prima e produtos novos, e a gente vai conseguir dar uma alavancada bem legal aí na cidade. Então hoje a prioridade para a cidade desenvolver é a alça do Rodanel. É a alça do Rodanel. A gente nunca podia ter perdido esse caminho aí, né? Esse caminho dos caminhões, né? Da comida, né? Do Tudo, desenvolvimento. Do desenvolvimento em geral. Vereador, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que vai rolar na sessão de hoje. Na sessão de hoje, geralmente, a gente entra com uma pauta, né?
E é uma pauta bem leve, não tem grandes problemas. É só a autoria do vereador Rogério Castilho, né, que entra hoje, que trata de fixação de placas, avisando sobre algumas possíveis agressões à mulher, alguma coisa assim. Porém, durante a sessão, né, então acaba entrando outros projetos, outras coisas, e aí é coisa mais do momento, né? Então, são vereadores que pedem. Nada polêmico. Nada Hoje polêmico. não tem nada polêmico. Vereador Joaquim Rosa, presidente da Câmara Municipal de Suzano, do PL. Minha última pergunta, o senhor é candidato a prefeito? O senhor pretende ser o sucessor de Rodrigo Achiuchi? Então, é assim, né? A gente entra na política, entra para ajudar a cidade do melhor que pode. Aí, isso tudo é do partido, né? O partido acha que a gente tem que ser alguma coisa, nós vamos lá e atendemos o partido. Hoje, o PL, ele em Suzano, ele tem o prefeito e tem 7 vereadores, né? É a maior bancada da história de Suzano, um partido eleger 7 vereadores. E o PL, ele tem a sua direção, a sua organização, e eles que decidem. Então, meu nome está lá. Está à disposição. Estou à disposição, me sinto preparado, sou formado em administração e acredito que dá para a gente fazer um trabalho legal. Gostaria muito, sou nascido ali e nasci em Suzano, já vou fazer 60 anos agora em junho, né? Então a gente já tem uma boa vivência, um bom conhecimento, amor pela cidade e eu acredito que daria para fazer um bom trabalho. Só depende agora do partido escolher quem vai ser. Agora, quem for escolhido, vai ter o meu apoio integral. Isso aí Ou é quem sem vai problema. se viabilizar também, né? Tem isso também. Quem né? aparecer mais, quem pontuar na pesquisa, quem a população pedir. Exatamente. Não tem nada que vale mais numa eleição do que o povo. O povo é o principal. Mas é aquele negócio, né? O partido aceitando, a gente tá lá e estamos para ajudar, sempre. Suas considerações finais, por favor. Eu só quero agradecer o convite e falar que estou sempre à disposição, precisar de algum esclarecimento lá da Câmara, da Prefeitura em si, a gente vai estar lá. Agora, essa semana, ontem foi inaugurado o Educa Show, né, que é voltado aos estudantes, tem tido bastante visita. Ontem teve visita de mais de 5.000 crianças. E agora, amanhã, é inaugurado Flores, a né? Expo Flores e o Expo Suzano também, que também envolve indústrias, exposição de várias indústrias, várias empresas. E a Câmara vai estar presente também com um stand lá. E quem puder visitar, a gente é gratuito, é entrada gratuita, a gente vai estar lá à disposição, vai ter vários vereadores por lá também. Explicando, às vezes a pessoa quer saber como é que funciona, quer fazer um pedido de alguma coisa para o seu bairro, o vereador vai estar lá, é só chegar e conversar com ele e a gente está à disposição sempre. Muito obrigado. Lá no Max Pfeffer, né? Faltou isso, entrada gratuita, então é 25, 26, 27, exatamente, né? Expo Suzano, Expo Flores e o Educa Show. É isso aí. Show. Obrigada. Vamos lá. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Sigam a gente nas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular. Acompanhe a nossa programação na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Como é que eu faço para ouvir? Você digita guardiandanoticia.com. Lá você escolhe o seu player para ouvir no seu carro. É só conectar no Bluetooth e acompanhar a nossa programação jornalística regional. A sua cidade, o seu bairro, sempre aqui com a gente. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.